E nada ainda. Eu namorava com mulher, o Lucas também namorava com mulher. E a gente enganava as mulheres ficando um com o outro. Então, esses pastores que ainda pregam essa velharia, essa coisa de inferno que vai por, entendeu? É justamente querendo que as pessoas omitam o que são na sua verdade, na sua essência, para enganar as mulheres. E aí, no fim da vida, A paz do Senhor, Carlinhos. Olha, eu vou te responder aí com todo o meu amor, toda a verdade, toda a compreensão dos argumentos que você trouxe aí em relação à velharia, que é a palavra de Deus que você colocou, que alguns pastores ainda pregam nos dias de hoje. No seu primeiro argumento aqui você diz, poderia viver uma mentira e casar com uma mulher. E no seu segundo argumento, não tem nada a ver com o inferno. Eu tenho certeza disso. Primeiro que pelo menos nos dias de hoje a igreja ela não incentiva mais qualquer homem que não tenha desejo por uma mulher a se casar com uma mulher e que ele venha enganar ela por algum motivo ou que ainda sinta algum tipo de atração por outro homem. A Bíblia nos chama a viver uma vida de santidade, mas que a nossa carne não venha mais nos dominar, mas que o nosso espírito, o Espírito Santo, nos conduza para a vontade de Deus e que a gente consegue viver uma felicidade, uma plenitude de espírito que só conseguimos quando massificamos a nossa carne, mas buscamos vivificar o nosso espírito. E você deve dizer, não, para você é fácil falar sobre isso. Não, na verdade fui homossexual por 12 anos, drag queen, tudo. Nunca vivi religião, mas vivi uma experiência com Jesus em casa. Ali fui batizado com o Espírito Santo, algo mudou na minha vida, não consegui ser mais a mesma pessoa. Mas eu, por minha livre e espontânea vontade, sem opressão de ninguém, em fazer que eu tinha que mudar, eu mudei por vontade própria, sozinho, e por Cristo ter falado comigo. Então existe sim uma mudança para quem quer, mas isso é algo pessoal, isso é algo que se algum outro homossexual ainda não quiser viver essa mudança, ele tem que ser respeitado como tal, mas a palavra de Deus ela deve sim ser pregada e falada a verdade de Deus e não a nossa. Só que eu queria te questionar com um segundo ponto. Você fala que não tem nada a ver com o inferno e você tem certeza disso. Se você trata a palavra de Deus como uma velharia, da onde é que você tira tal afirmação e certeza que não existe inferno, sendo que toda a história bíblica e na história de Jesus o que ele mais falou foi de inferno, de salvação, do reino de Deus e de uma vida e de eternidade ao lado dele. Eu queria te questionar, você fala que prefere viver a sua verdade. Sobre a morte de Cristo na cruz, não vivemos a nossa verdade, mas a verdade essa coisa de inferno que vai por, entendeu? É justamente querendo que as pessoas omitam o que são na sua verdade, na sua essência, para enganar. Então, Carlinhos, mas você falou no último vídeo que você não crê no inferno. Só que, se você não crê no inferno, você tem que não crer na história de Jesus, porque Jesus, o que ele mais pregou foi sobre o inferno, sobre a condenação, e foi por este propósito que ele veio e morreu em morte de cruz. Só que o próprio Cristo foi confrontado pelo próprio diabo no deserto. E ele disse ao diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra Jesus pregou o reino de Deus, o arrependimento, a santidade, e todos os apóstolos deram sua vida para este evangelho, para que a gente hoje pudesse ler quem Deus é no seu caráter e totalidade. Ou seja, não chame de velharia esse livro, porque muitos deram sua vida por amor a Jesus e para que a gente pudesse hoje ter as Escrituras e conhecer da palavra de Deus. E você ainda diz aqui, não vou à igreja para não escutar absurdos, ou seja, você vai na igreja para escutar o que te convém. O próprio evangelho ele é um confronto. Jesus confrontava as pessoas. Jesus foi expulso de cidades quando ele começou a trazer palavras severas sobre as pessoas em relação aos pecados e aquilo que desagradava a Deus. E outra coisa, você coloca como se os pastores foram piores do que os outros. Me desculpa, discordo com você, porque não é da mesma medida que eu vou olhar para você e dizer que todos os gays são mau caráter. Tenho amigos que são trabalhadores, que pagam suas contas, são pessoas digníssimas, corretas e vivem as suas vidas. Então, você não pode afirmar que todo pastor é mau caráter
pelo fato de você escutar um dizer aquilo que não te convém ou aquilo que te desagrada. E outra coisa, você trata aqui como que não precisa de cura, e realmente nenhum homossexual precisa de cura, porque não há cura para realmente que algo não é doença. Muitas pessoas vivem a homossexualidade porque a vida delas foram direcionadas a isso, por algum motivo. Assim como eu. Mas existe escolha. Eu escolhi deixar a homossexualidade para seguir a Cristo, a vontade de Deus. Porque viver e amar a Jesus não é só da boca para fora, é com atitudes. Buscar e viver a vontade dele é que representamos o nosso amor a Jesus. E você ainda diz aqui que os sentimentos só sabe quem carrega. E realmente, eu também vivi e sei o quanto difícil é. E até nos estudos, Paulo, embora que ele confrontasse a homossexualidade, ali diz que ele entendia que os sentimentos podem ser lícitos, mas tudo aquilo que contraria a Deus, a vontade de Deus, é pecado. Entendeu? Então reze mais pela sua alma, pela sua salvação e pare de julgar o coleguinha. Então, Carlinhos, a salvação não é apenas por uma oração. A salvação não é apenas por uma ação. A salvação não é porque eu estou ajudando o próximo. A salvação não é porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não mato, porque eu não roubo. A salvação foi morte de cruz por Jesus, por salvar uma humanidade que foi destituída da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos. Dos héteros, dos homens, de todas as pessoas. E a salvação é o perdão oferecido pela parte de Deus. Estamos vivendo a geração da graça, que é um tempo oferecido que Deus deu à humanidade para o arrependimento. E esse tempo passará e acabará o tempo que as pessoas poderão se arrepender verdadeiramente e buscar ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando a Bíblia trata sobre o homossexual, é porque Deus não instituiu a união entre homem com homem, mulher com mulher. E isso não gera aquilo que Deus definiu na sua palavra, porque Deus é a sua própria palavra. Entende? Então, quando a Bíblia trata sobre imoralidade sexual, isso que é pecado. Ou seja, alguém que permanece numa vida de imoralidade ou de fornicação está vivendo uma vida de pecado. E isso peca contra o nosso próprio corpo, porque somos o templo do Espírito Santo de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, e Deus não se agrada que a gente saia ficando com pessoas sexualmente fora de compromisso. Isso tanto para quem é heterossexual, como não seria para quem é homossexual. O homossexual não está inapto de não viver os princípios de Deus. Ele precisa buscar essa vida. É Deus que trabalha a vida dele, é o Espírito Santo que conduz. E há mudança para quem quer e há busca para quem quer. Então, não é tratar que o homossexual é pior, mas o homossexual é igual a qualquer outro. Em questão de salvação, o perdão é oferecido a ele também, se assim ele se arrepender. Não só na questão da homossexualidade, mas em todo o contexto de vida, porque o único pecado da vida não é só ser gay, não. É várias coisas da vida da gente que a gente precisa se converter todos os dias. Entendeu? E quando a Bíblia trata de condenação, eu vejo mais heterossexuais sendo condenados ao inferno pela imoralidade do que propriamente homossexuais. Porque Deus é justo e Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. A soberania, o juízo dele é certo. E temos o nosso Senhor Jesus, que é o nosso advogado. É Ele que luta pela gente lá em cima e Ele oferece, Ele ama todo aquele que crer e se arrepender e buscar viver sua vida de intimidade com Ele. Então, homossexuais são pessoas que Deus ama e convida a viver essa vida de relacionamento com Ele.